Olá, estou aqui novamente no nosso canal do YouTube para dar continuidade ao vídeo anterior, quando assumi o compromisso com vocês de fazermos um resgate histórico do nosso movimento aqui na cidade de Vitória. Gostaria mais uma vez de pedir a vocês para que se inscrevam neste canal e dê um like, um positivo, aqui abaixo do nosso vídeo, para que nós possamos alcançar o objetivo maior, que é de levar ao Brasil o conhecimento sobre o que ocorre aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos retornar aqui. Hoje eu gostaria até de começar falando o seguinte, nos vídeos que rolaram pela internet, um dos vídeos do prefeito, rebatendo os vídeos que nós fizemos, dizia o seguinte, que ele estava acabando com a máfia de privilégio dos servidores públicos de Vitória. Como acabar com a máfia de servidores públicos que recebem, abaixo do teto nacional, 80% deles? Ou seja, abaixo de R$ 6.433,57, 80% de servidores recebem abaixo. Apenas 20% recebem acima. Sendo que esses 20%, um quantitativo razoável recebe ainda abaixo de 2 salários do teto. São pouquíssimas as pessoas que, eu não digo nem privilégio, foram pessoas que acumularam ao longo do tempo direitos, brigaram na justiça para conquistá-los e incorporar ao salário. Muitas mudanças ocorreram nesses últimos anos, nesses últimos mandatos para prefeito. E nessas mudanças só foram diminuindo direitos do servidor público. Então, hoje em dia, dificilmente, mesmo com mestrado ou até o doutorado, vai se atingir ultrapassar o valor do teto nacional ao aposentar-se, porque os privilégios, como diz o prefeito, eles já tiraram da gente, e não eram privilégios, eram direitos. Por que direitos? Servidor público, ele paga imposto de renda como todo mundo, mas servidor público não tem fundo de garantia. E se ele não tem fundo de garantia, ele precisa minimamente ter reajuste, sim, salarial, e nós não estamos tendo. Esse é o 4º ano consecutivo sem reajuste, e ter também os seus avanços na tabela dos servidores de acordo com o seu plano de carreira. Então, se é para a gente entrar num concurso público para ganhar salário mínimo e permanecer com salário mínimo até aposentar, o que será de nós? Se nós não temos nenhum outro privilégio, que privilégio é esse, como diz ele, né? Que privilégio é esse? Que máfia é essa? Bom, então nós vamos dizer para vocês como são os mafiosos aqui de Vitória, tá bom? Nós, servidores, aposentados e pensionistas. Como eu disse, 80% recebe abaixo do teto nacional. Desses 80%, 50% recebe até 3 salários mínimos. Nós temos ainda servidores aposentados que recebem menos de 1 salário mínimo e que o Instituto precisa complementar porque é proibido receber menos que um salário mínimo. Um número considerável de pessoas, tá bom? Bem, em janeiro desse ano, após a posse do atual prefeito, foi para a Câmara Municipal de Vitória a reforma da Previdência, toda articulada no período de transição no mês de dezembro. Antes, a proposta tinha ido para a Câmara no modelo do governo federal, ou seja, isenção para aposentados e pensionistas que recebem abaixo do teto nacional e contribuição, que alterou de 11% para 14% para os ativos e para aposentados e pensionistas que recebiam acima do teto. E o valor era calculado sobre o que excede, ok? Então, quando eu fiz no vídeo anterior, exemplificando para vocês, era justamente para que vocês entendam o impacto que esse desconto causou na vida de cada um. Então, no mês de janeiro, quando os vereadores assumiram, e 10 deles novos foram eleitos pela primeira vez, eles foram surpreendidos pela administração que enviou à Câmara o projeto de reforma da Previdência, alegando que se não fosse votada,
a prefeitura não receberia mais recursos federais para educação, para saúde, etc. e tal, né? E isso já era uma inverdade, porque o prefeito anterior já havia entrado com uma ação e conseguiu uma liminar na justiça para que isso pudesse ocorrer, a reforma da Previdência pudesse ocorrer até o mês de maio de 2021. Nós já tivemos acesso a esse documento. Bem, independente disso, os vereadores votaram, muitos deles sem saber exatamente o teor, porque não houve discussão, tá? Não houve acesso a documentos importantes como o relatório atuarial, que ainda não estava disponível, para que eles pudessem entender exatamente o que significava isso, o impacto disso na vida dos aposentados. Teve deles que votou favorável e atingiu a própria mãe. Outros atingiram a sogra, a irmã, a tia, né? E só deram conta disso depois, infelizmente. A toque de caixa foi votada a reforma da Previdência no município de Vitória. No mês de maio, nós tivemos o primeiro desconto. No mês de abril, a Associação dos Aposentados de Vitória, a ASSIM, entrou com 2 ações na justiça, para um grupo de associados e outro grupo não associados. Eles entraram antes mesmo que o desconto acontecesse no nosso salário. Após esses descontos, após o mês de maio, foi que os aposentados, na sua maioria, deram conta do que estava acontecendo e nós passamos então a fazer manifestações na porta da Prefeitura de Vitória. Passamos a buscar uma negociação, passamos a insistir em um prefeito nos receber e ele nunca nos recebeu. Conseguimos ser recebidos pelo secretário de Fazenda por 4, 5 vezes, que não nos propôs nada de diferente, mas recebeu e exigiu que nós apresentássemos nossa proposta. E nós entregamos a nossa proposta, que seria a mesma do governo federal, que o governo federal faz com o servidor público, que seria então a isenção para todos aqueles que recebem abaixo do teto nacional e a contribuição linear de 14% para aqueles que recebem que têm salário acima do teto, sobre o que excede o salário do teto nacional de forma linear. Bem, buscamos incansavelmente essa negociação junto à PMV. Não obtivemos sucesso. A exigência do prefeito e do secretário de Fazenda de que nós tirássemos essa ação da justiça para então negociar. Veja bem que imprudência isso, né? Como que você tira uma ação que está em andamento na justiça para abrir uma negociação, sendo que a pessoa não propôs nada, não tinha nada de concreto, absolutamente nada. Seria muita ingenuidade nossa tirar. E aí a resposta dada pela presidência da ASSIM foi de que tiraria sim, no momento em que a prefeitura apresentasse uma proposta que atendesse às nossas reivindicações, enviasse à Câmara, fosse aprovada, publicada no Diário Oficial. No dia seguinte ele iria à Justiça e retiraria os processos que estão em andamento, né? E me parece justo. Eu acredito que vocês pensem dessa forma também. Enfim, é importante que cada um de vocês saibam como que a nossa situação aqui em Vitória está tensa, está cansativa, muitas pessoas tristes, adoecendo, pessoas que postam nos nossos grupos de WhatsApp, nós temos 3, são mais de 500 pessoas que estão nesses grupos, é onde a gente dialoga, onde a gente socializa um pouco das angústias e também fazemos os nossos combinados para as manifestações, tá? Existem pessoas que postam a sua geladeira e seu congelador vazio. Um período de crise financeira por conta da pandemia, né, o desemprego, alto índice de inflação e tudo mais, quando nós deveríamos ter o reajuste salarial, né, já referente a 2018, de lá para cá, para poder acompanhar, digamos assim, o custo de vida. Ao invés disso, está sendo tirado dos nossos salários o dinheiro. Um exemplo que eu dou, eu contribuía com 39, hoje eu estou contribuindo com 806. Isso representa o pagamento do plano de saúde do meu marido, que está desempregado e que não é aposentado.
não ainda. Então, o poder aquisitivo das famílias dos aposentados e pensionistas diminuiu consideravelmente. Uma parte comido pela inflação e a outra parte comido pela Prefeitura de Vitória. É isso, minha gente. Então, eu espero que vocês, aposentados e ativos, né, que serão os aposentados de amanhã, que vocês acordem, que vocês estejam espertos ao que ocorre ao redor de vocês, porque essas mudanças estão acontecendo da noite para o dia. Aqui não teve discussão, nem com as entidades sindicais, muito menos com associações ou com os próprios interessados que eram os aposentados, tá? Então, fiquem atentos, porque eu acredito que até que ocorra a mudança do governo federal, é possível que muitas prefeituras e estados venham com essa história também. Então, fiquem atentos e colaborem conosco compartilhando os nossos vídeos. Obrigada.